Olá, bem-vindos a esse aqui que é o último vídeo dessa série que tem sido transmitida aqui pelo canal da Igreja de Fortaleza no YouTube. Essa série, Quem é Jesus? Já conversamos bastante nos vídeos anteriores, desde o seu nascimento, que Jesus, as frases mais impactantes. No vídeo anterior nós falamos sobre essa declaração de Jesus, dizer eu sou o pão da vida. Mostramos que na verdade ele quer se referir à sua palavra, que nós podemos hoje nos alimentar da sua palavra. E nesse último vídeo eu queria tocar em 2 pontos. Primeiro, que Jesus declarou também eu sou a luz do mundo. No episódio ali em João 8, em que os fariseus apanharam uma mulher em flagrante adultério, levaram até o Senhor, e eles queriam então ver como o Senhor agiria naquele momento, já que na verdade eles queriam testar o Senhor Jesus, né? Porque na lei diz que deveriam os dois ser apedrejados. Nós não sabemos o que aconteceu com esse homem que estava adulterando com essa mulher, não há registro da parte da Bíblia, mas o fato é que os fariseus levaram apenas essa mulher. E eles perguntaram e eles até afirmaram, na lei de Moisés dizem que tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu, pois, o que dizes, né? Então Jesus naquele momento, conhecendo ali a situação, ele teve uma atitude de humildade, ele se agachou, começou a escrever no chão, e eles começaram a insistir, né? Insistir na pergunta. Jesus levantou e disse, olha, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E ele novamente se agachou, começou a escrever ali no chão, e a Bíblia relata que, acusados pela própria consciência, foram se retirando de um por um, a começar dos mais velhos, e no final permaneceu só a mulher ali diante do Senhor. E o Senhor então perguntou para ela, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Capítulo 8, versículo 11, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então o Senhor aqui, nesse episódio, o Senhor não condenou a mulher, certo? Mas disse uma coisa para ela, vá e não peques mais. Depois desse episódio, Jesus então falou uma coisa para os seus discípulos. O capítulo 12, aliás, o versículo 12 do capítulo 8 de João, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então essas palavras, né, mostram, tá certo, que a pessoa de Jesus, a presença de Jesus, que hoje essa luz está na sua palavra, nos ilumina de toda situação. O Senhor, na verdade, quer, tá certo, que nós mudemos totalmente de postura, de atitude. Aqui foi mostrado uma mulher numa situação bastante difícil, mas mesmo assim Jesus a perdoou, Jesus não a condenou. Nós estamos vivendo uma era que a Bíblia chama de era da graça. Não é a era da condenação, mas vai chegar um dia em que essa era da graça, nós podemos dizer essa porta da graça, ela vai se fechar. E quando ela se fechar, aí não tem mais tempo, não tem mais como voltar, não tem mais como haver perdão. Então a era da graça é hoje. Aproveite hoje para receber o perdão de Jesus. Eu não sei o que você fez, não importa o que eu fiz, não importa o que nós fizemos. O mais importante hoje é termos uma atitude. Aquela mulher poderia ter fugido também junto com aquelas pessoas, mas ela não fugiu. Ela permaneceu. Mesmo sabendo de toda a sua situação, ela permaneceu de pé diante daquele que era a luz do mundo. E Jesus falou, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Hoje, como eu afirmei em vídeos anteriores, Jesus fez uma afirmação para os seus discípulos. Vós sois a luz do mundo. Nós não temos luz própria. A nossa luz, o que pode brilhar em nós, essa luz, ela tem origem em Jesus.
Jesus está dizendo para nós que nós devemos ser luz para as pessoas. Ele fez essa afirmação. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Nós vimos lá em Mateus, no capítulo 5 de Mateus. E também nas suas epístolas, o apóstolo Paulo também falou algo muito semelhante a essas palavras que Jesus falou. Eu gostaria de abrir com vocês Filipenses capítulo 2. Eu digo vocês, porque talvez vocês gostem do vídeo e também gostem de acompanhar, eu creio, né, com as suas Bíblias. Então, o apóstolo Paulo, ele falou uma palavra muito parecida com o que Jesus falou. O apóstolo Paulo falou o seguinte, para entender esse contexto, eu vou ler do versículo 12, tá bom? Então, começa assim, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Lembra do que eu falei no vídeo anterior? Desenvolver a salvação é começar com o genuíno leite da palavra, mas tem que desenvolver. Por exemplo, quando a criança nasce, ela toma leite, mas à medida que ela vai crescendo, né, a própria alimentação dela já vai mudando um pouco, ela já vai começando a comer alimento sólido. Então, é muito parecido. Deus usa figuras para mostrar, para que nós possamos entender esse processo. Então, Paulo diz, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E ele também fala no 14, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Eu quero sugerir, nesse canal aqui, você clicar e ir atrás de uma palavra que foi dada por um dos nossos pastores, cujo tema era murmuração ou desabafo. Então, é uma palavra muito esclarecedora, muito boa. E ele diz assim, o versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aleluia! Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, Paulo está falando para que nós, está nos encorajando, para que sejamos luzeiros no meio deste mundo. O mundo está em trevas, precisa de luz, precisa de direção, precisa que os filhos de Deus brilhem, tá certo? Como esses luzeiros. Mas, assim como a lua não tem luz própria, a luz que reflete na lua é a luz do sol. E as escrituras é bem clara. Cristo é prefigurado pelo sol nascente das alturas. Por isso nós também não temos luz própria. A luz que possamos refletir por meio do Evangelho, essa luz veio de Cristo. Cristo é a verdadeira luz que veio ao mundo. O Evangelho de João diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então essas palavras são palavras maravilhosas, ditas por alguém muito especial, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Tem uns salmos muito conhecidos, muito bom, muito maravilhoso esse salmo, é o Salmo 119, o versículo 105, que diz o seguinte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ó Senhor Jesus, é maravilhoso. E o Salmo 36, versículo 9 diz, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Hoje, essa luz é a palavra de Deus que nos ilumina. Então aqui, no Evangelho de João, famoso versículo muito conhecido no meio cristão, 3,16 começa dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós já tratamos disso em vídeos anteriores, quando Pedro perguntou, nós vamos ganhar o quê, Senhor? Nós que te seguimos. Então Jesus disse que na regeneração eles se assentariam em 12 tronos, tá certo? Para julgar as 12 tribos de Israel, e no porvir a vida eterna. Capítulo 3, versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras
eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Um dos itens que nós mostramos em vídeos anteriores foi que Jesus disse, eu sou a verdade. E aqui está bem claro, quem pratica a verdade, quem vive essa verdade, quem vive essa realidade, aproxima-se da luz. Então, graças ao Senhor, hoje nós temos a palavra de Deus como esse luzeiro, e temos ouvido muito ultimamente, Deus tem falado por nós através de uma palavra, a palavra profética, que também traz luz, tá certo? A palavra que Deus está dando direção nesses últimos dias para o povo de Deus é a palavra profética dos últimos tempos. Eu queria falar para vocês que essa palavra ela está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia, certo? Que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Então a palavra profética, ela é como essa candeia, como essa luz, até que a estrela da alva possa nascer nos nossos corações. Então louvado seja o Senhor por essas palavras, realmente são palavras maravilhosas que o Senhor Jesus tem falado, mas eu queria ainda tocar num ponto. Jesus fez uma outra afirmação também maravilhosa no episódio em que ele ressuscitou Lázaro. Nós sabemos que em Betânia moravam 3 pessoas que Deus amava muito, a família era Lázaro, Maria e Marta. O Senhor Jesus era muito, muito, muito íntimo dessa família. E no momento em que Lázaro estava doente, o Senhor Jesus não estava presente. Lázaro morreu e as irmãs de Lázaro mandaram dizer Jesus quando voltou, já tinha 4 dias já que Lázaro tinha já morrido, né? Mas Jesus fez isso de propósito, porque ele sabia o que ele iria fazer. Ele é maravilhoso. Ele queria mostrar para Marta que ele é a ressurreição e a vida, né? Então ele, de propósito, criou aquela situação lá. Houve toda aquela situação de Marta, de Maria. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Aliás, ele sempre sabe o que está fazendo. Ele é maravilhoso. Oh, Senhor Jesus, como você é maravilhoso. Mesmo naquela situação de alvoroço, ele sabia. Ele chegou ali, começou um diálogo com Marta. O capítulo 11, versículo 21, diz assim, disse, pois Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. 22, mas também sei que agora mesmo, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, versículo 24, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa declaração, irmãos, ela é maravilhosa. Os que crêem em Jesus, Paulo falou uma palavra, os que dormem, estão dormindo, porque um dia eles vão ressuscitar. Se nós dormirmos no Senhor, nós vamos descansar até a ressurreição do último dia. Mas é importante que se diga, hoje as nossas boas obras devem nos acompanhar. As boas obras, tá certo? Que Deus espera de cada um de nós. Se o Senhor porventura demorar e nós dormirmos, nós vamos sim ressuscitar. O Senhor vai nos ressuscitar. Mas as nossas boas obras devem nos acompanhar. Então Jesus continuou o diálogo e disse aqui, eu sei, replicou, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aleluia! Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ó Senhor Jesus, o Senhor estava falando uma coisa e Marta respondendo outras. E naquele episódio, então, o Senhor ressuscitou a Lázaro. Lázaro foi ressuscitado. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é a ressurreição e ele é a vida. Todos aqueles que creram em Jesus, esse ponto é fundamental. Talvez em outros vídeos a gente vai falar mais profundamente sobre isso. É importante, é crucial
que se creia em Jesus hoje, para que mesmo que, certo, se você dormir no Senhor, um dia você vai ser ressuscitado e as nossas obras devem nos acompanhar. O que Deus está querendo hoje, a vontade de Deus é edificar a sua casa. Hoje, se nós somos aqueles que fomos, que cremos no Senhor, fomos inseridos para dentro da sua casa, hoje estamos nesse processo de edificação, nesse processo de transformação, nesse processo de passar de leite para alimento sólido, nesse processo de cuidar, de edificar, nesse processo das boas obras. Quando Jesus voltar, Ele vai nos recompensar. Ele já disse para Pedro e está dizendo também para nós. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, ele diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, as nossas obras, no momento em que cremos no Senhor, ela deve nos acompanhar. Principalmente essas obras da edificação da casa de Deus, com vários irmãos que o Senhor colocar aos nossos cuidados, ou nós estivermos sob cuidados de outros irmãos. Aqui eu encerro essa série de vídeos falando da pessoa maravilhosa. Longe de mim achar que esgotei, porque Jesus ele é inesgotável, ele é uma fonte inesgotável. Mas eu queria trazer esses poucos pontos para que você possa refletir nesse momento atual que Jesus é o único caminho, Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a ressurreição e a vida. Que Deus abençoe grandemente você e sua família. Fica com Deus e até a próxima.